É claro que hoje, dia 10 de maio de 2020, também é Dia das Mães. E por que eu digo também? Porque na realidade, se você ama sua mãe, você vê cada dia do ano como sendo um dia especial para ela e para você poder dizer isso para ela. Mas evidentemente que hoje eu estou aqui no canal do Makoto para falar de Aikido. E como é que eu vou fazer isso? Falando dos meus pais. Porque se diz muito que Aikido é a arte da paz, Aikido é a arte do amor. Então, se eu falo do amor que eu tenho pela minha mãe, do amor que eu tenho pelos meus pais, é lógico que eu estou praticando Aikido. Mas por que falar dos meus pais e não apenas da minha mãe? Pelo seguinte, porque foram eles que me deram a vida. E se não fossem eles, o Davi, o meu neto, ele nunca existiria. Na realidade, a mãe do Davi, a Ingrid, a minha filha, se não fosse os meus pais, ela também não existiria. Então, como é que eu não posso amar o Dr. Candeia, não só o melhor advogado do Brasil, mas o melhor pai do mundo? Como é que eu também não posso amar Dona Ruth Mendonça, a esposa do Dr. Candeia, que é a melhor esposa do mundo, a melhor avó do mundo e a melhor mãe do mundo? Como é que eu não posso amar duas pessoas assim? Mas aí eu carreguei por vários anos na minha vida, por ter pais assim tão maravilhosos, eu carreguei na minha vida dois problemas sérios. E que dois problemas são esses? O primeiro problema é o seguinte: procurar para mim uma esposa que pudesse se aproximar o máximo possível da imagem da mulher que a minha mãe é. E isso foi difícil. Pensa num negócio difícil. Tanto é que eu só fui conseguir isso quando eu já estava com um pouco mais de 40 anos. Mas pelo menos eu consegui. E o segundo que eu falei, esse aí, eu só vou conseguir quando eu estiver me aproximando do fim dos meus dias. E o que é? Eu chegar no final da minha vida e ter a consciência que eu consegui me tornar pelo menos, um décimo do que o meu pai é. E esse aí, se eu conseguir, eu só vou conseguir já no final da minha vida. Ou seja, basicamente, o que eu quero dizer é o seguinte: Dia das Mães, para mim, é todo dia, assim como o Dia dos Pais. Porém, nesse dia que o comércio, as pessoas dedicam para o Dia das Mães, eu não vou dedicar apenas para minha mãe, eu vou dedicar para os meus pais. Porque, como eu já falei anteriormente, para eles, mas eu vou repetir para todos vocês que estão ouvindo esse áudio agora, eu vou repetir para todos vocês uma coisa que eu já falei para eles. Meus pais nunca erraram comigo, nunca. Eu já errei com eles, mas eles nunca erraram comigo. Por quê? É simples. Por meus pais me amarem, eles fizeram o melhor que eles podiam por mim, e muitas vezes eles fizeram por mim mais do que eles podiam. E eu reconheço isso. Não tem como não reconhecer. Mas tem uma coisa muito importante também que eu não falei ainda. Se não fosse os meus pais, não existiria Ana Cristina, filha do Dr. Candeia e de Dona Ruth Mendonça, a minha irmã. Então, assim, eu acho melhor parar por aqui, porque eu já estou muito emocionado. Só de ver meus pais eu já me emociono. E falar deles, imaginem.
Mas era isso que eu queria dizer para vocês no dia de hoje. Amem muito seus pais. Não amem mais a mãe do que o pai. Amem os dois igualmente e mostrem para eles isso. Não espere chegar ao final da vida deles para você dizer. Diga cada dia, quando você puder, que vocês sejam felizes no dia de hoje, ao lado dos seus pais, e que esses dias ainda se multipliquem muito. Pais, que Deus abençoe cada um de vocês, os seus pais e as suas mães. Tenham todos um feliz dia.